Louvado seja Deus, irmãos, porque nós podemos cultuar o nosso Salvador e nessa manhã ouvirmos a santa, poderosa e gloriosa palavra de Deus. Nós seguimos com a série de mensagens nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse e a série de mensagens intitulada como Ouçam. E meus irmãos, o brasileiro ele é conhecido como um povo alegre. O brasileiro é conhecido como um povo engraçado. O brasileiro é conhecido, inclusive nas mídias sociais, como um povo que faz piada com tudo. As maiores tragédias, os maiores desastres, tudo vira piada na boca do brasileiro. Não é à toa que nos últimos anos, o Brasil é um dos países com o maior número de comediantes sendo levantados no decorrer dos anos que se passam. E um desses comediantes é um piauiense, conhecido como o Whindersson Nunes. Ele é famoso. O Whindersson Nunes é mundialmente conhecido. Ele, na sua história como comediante, ele começou fazendo aquelas comparações engraçadas, né? O filho do rico e o filho do pobre. A escola do rico e a escola do pobre. O choro do rico e o choro do pobre. O café da manhã do rico e o café da manhã do pobre. E aí por diante, ele fazia várias comparações engraçadas e colocava um pouco daquilo que ele vivia, e isso foi tomando proporção, e ele sempre trouxe muita vida para os palcos, muita vida para as mídias sociais, muita vida por onde ele passava. Contudo, irmãos, passado-se um tempo, o Whindersson Nunes desabou e resolveu anunciar em suas redes sociais a real situação que ele estava vivendo. E nessa ocasião a sua fala foi: apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, de tantas risadas e anos de muitas alegrias, por dentro eu me sinto triste. Por fora eu estou vivo e alegre, mas por dentro parece que eu estou morto. Olhando para ele, quem poderia dizer que ele era um rapaz que estava como morto por dentro, segundo as suas próprias palavras? Diante de uma enxurrada de alegria, de piadas engraçadas, quem poderia dizer que aquele homem estava por dentro como morto? Será que isso também pode acontecer com uma igreja? Será que isso também pode acontecer com um cristão, com um crente? Esta é a condição da igreja de Sardes, que nós vamos refletir um pouco juntos hoje. A igreja de Sardes era uma igreja de aparências, mas o que estava dentro dela estava prestes a ser revelado pelo Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Ouça com fé a palavra de Deus que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que está prestes a morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus vivo. E o Senhor está presente aqui, falando a nós por meio de sua palavra. E nós queremos nessa manhã darmos atenção à tua voz, Pai. Queremos ouvi-lo. Aquieta o nosso coração, prepara os nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz e seguirmos firmes, aplicando a tua palavra às nossas vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Sardes era uma cidade pequena, mas era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Ela era uma cidade agrícola, de pequenos agricultores e pequenas indústrias que produziam diversas coisas, diversos produtos, e que então fazia dela uma cidade rica. A agricultura e as pequenas indústrias movimentavam o comércio da cidade de Sardes. Além disso, Sardes também era conhecida por ser privilegiada geograficamente. Ela ficava no topo de uma montanha, bem no alto de uma montanha. Ela era cercada por muros de pedra, de rocha, paredões de rocha. E por isso, só havia uma forma de entrar na cidade de Sardes. Apenas uma estrada, apenas um caminho, apenas um portão. Por isso então, Sardes era chamada como a cidade segura, porque ela não precisava se importar com aquilo que estava à sua volta. Só tinha um lugar por onde as pessoas podiam acessar a cidade de Sardes. E aqueles portões viviam fechados. E por ser uma cidade segura, eles não tinham guardas vigiando os seus muros e nem as suas entradas. E os relatos históricos nos dizem que por falta de vigilância, no decorrer da história, Sardes foi invadida e tomada por 3 vezes. A primeira delas foi por Ciro da Pérsia. A segunda, por Antíoco o Grande, o rei da Síria. E a terceira pelo Império Romano, onde algum tempo depois, o que destruiu a cidade de Sardes foi um grande terremoto. Mas como eles eram um povo muito ativo, que trabalhava muito, durante poucos anos eles já foram reconstruídos. A cidade foi novamente reestabelecida, o comércio foi reestabelecido e a vida seguiu em frente. Contudo, irmãos, eles continuavam adorando aos deuses pagãos da Grécia. E eles continuavam adorando a César, o imperador romano. E é nesse contexto que nasce uma igreja na cidade de Sardes. A questão, irmãos, é que a igreja de Sardes não incomodava a cidade e nem a religião da cidade. Provavelmente, a igreja de Sardes não era percebida pelos cidadãos da cidade. Mas ao que parece, aos olhos das demais igrejas da Ásia, Sardes era uma igreja modelo. Sardes era uma igreja bem vista. Sardes era uma igreja a qual as igrejas olhavam para ela e queriam ser como ela, porque ela tinha a aparência de estar viva. E é por isso que Jesus envia esta carta à igreja de Sardes. Porque para Jesus, não sermos percebidos onde estamos como cristãos e como igreja, não é um bom sinal, irmãos. Não sermos percebidos onde vivemos, onde fomos plantados como cristãos e como igreja, não é sinal de vida, é sinal de morte espiritual. E eu gostaria de observar com vocês algumas lições para nós como cristãos e como igreja nos dias de hoje. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que as aparências, elas podem enganar aos homens, mas elas jamais enganarão a Jesus.
Jesus, como de costume, ele se apresenta em todas as cartas, e aqui ele se apresenta da seguinte forma: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Irmãos, quando Jesus fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, ele está falando que ele tem a completude do Espírito. Porque o número 7 na Bíblia, e especialmente em Apocalipse, ele simboliza a perfeição, a completude de tudo. E Jesus está se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos, a completude do Espírito em suas mãos. Ou seja, aquele que é poderoso para discernir a situação para além das aparências. Aquele que é poderoso para conhecer um coração para além daquilo que os olhos estão enxergando. E aquele que era poderoso, inclusive, para enviar o seu Espírito no meio daquela igreja e avivá-la em um contexto de morte. E quando ele se refere que ele tem as 7 estrelas, e nós vimos isso no início das cartas, as 7 estrelas são referentes aos 7 anjos, aos 7 líderes, aos 7 pastores e mensageiros de cada igreja. Isso significa então que os mensageiros carregam uma mensagem. E por meio desta mensagem, no poder da completude do Espírito, as 7 estrelas, que são os mensageiros, podem anunciá-la e a igreja pode ser avivada. Então, depois de se apresentar como aquele que tem a completude, a plenitude do Espírito, e que tem autoridade sobre os 7 mensageiros, ou sobre cada mensageiro de cada igreja, Jesus dá o diagnóstico da igreja de Sardes. Ele revela como é que ele vê aquela igreja. A segunda parte do versículo 1, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como eu disse, Sardes era bem vista perante todas as igrejas da Ásia. Ela já havia sido uma igreja viva espiritualmente. Ela já havia sido uma igreja aquecida espiritualmente. Mas provavelmente, irmãos, ela havia perdido a força espiritual e ainda se mantinha com as aparências. Ela era uma igreja dinâmica, provavelmente era uma igreja muito rica, ela era recheada de atividades, vivia num ativismo consideravelmente grande. E todas aquelas igrejas que viviam à sua volta desejavam ser como ela, porque ela era aparentemente vigorosa. Sabe quando você olha para uma igreja e vê que está acontecendo um movimento ali dentro, e que as pessoas estão indo para lá, e que as atividades estão acontecendo, e que o negócio está bombando? Essa era a igreja de Sardes. Mas, irmãos, Jesus não a enxergava dessa forma. Ele olhava para além das aparências. Ele olhava para além das atividades. Ele olhava para além dos movimentos. Ele olhava para além do case de sucesso do momento. Ele olhava para o que estava no interior de cada crente daquela igreja. Ele conhecia a condição espiritual de cada crente daquela igreja. Diferente das igrejas que queriam ser como Sardes, porque ela era uma igreja viva, Jesus olha para ela e diagnostica ela como uma igreja que está morta. Enquanto a igreja de Éfeso lutou contra o falso ensino dos nicolaítas e com a falta do primeiro amor, a igreja de Esmirna lutou contra a blasfêmia dos judeus. A igreja de Pérgamo lutou contra o falso ensino de Balaão e também dos nicolaítas.
A igreja de Tiatira lutou contra as heresias de Jezabel. Sardes não sofreu nenhum tipo de perseguição. E a pergunta é, por quê? Por que que uma igreja, numa cidade onde os deuses pagãos dominam, onde o Império Romano é rei, o imperador romano é rei, é um tipo de Deus, por que que uma igreja que adora somente a Cristo, somente a Deus, somente a palavra de Deus, não foi perseguida na cidade de Sardes? A resposta, irmãos, é porque o cristianismo da igreja havia se tornado irrelevante. Ter ou não ter uma igreja na cidade de Sardes não fazia diferença nenhuma, irmãos. Ter ou não ter culto na cidade de Sardes não fazia diferença alguma. Alguns comentaristas dizem que uma igreja morta, o diabo não precisa se dar o trabalho de confrontar. Essa era a condição da igreja de Sardes. Ela não sofria perseguições, porque de fato não fazia diferença se ela estava na cidade ou não. Porque ela vivia das aparências do passado. Como eu disse, Sardes foi uma igreja viva um dia. E ela olhava para as glórias do passado, para o fervor do passado, e mantinha as aparências no presente. Mas no presente, Sardes estava morta espiritualmente. Havia perdido o vigor espiritual. Meus irmãos, com a igreja de Sardes, nós aprendemos que não é possível viver espiritualmente de aparências diante de Cristo, porque Ele conhece a nossa condição espiritual. Não tem como, irmãos. Não tem como nós vivermos de aparências aos olhos de Cristo. Não tem como nós estarmos mortos por dentro e querermos aparentar vida para fora, sem que Cristo saiba a nossa real condição. Talvez nós queremos manter a aparência do fervor de antigamente, da paixão pela palavra de Deus que tínhamos antigamente, do desejo de servir e de falar do evangelho que nós tínhamos no passado. Quem nunca ouviu ou já disse, eu queria ser um crente como eu era antigamente. Eu queria orar como eu orava antes. Eu queria ler a Bíblia como eu lia antes. Eu queria amar as pessoas e servir a igreja como eu fazia antes. Todos nós já vimos isso. Só que é impossível que o que éramos antes mude a nossa condição hoje. É isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Eles estavam vivendo das glórias do passado, do fervor do passado, da vitalidade do passado, mas Jesus conhecia exatamente a condição em que eles se encontravam no presente. Porque se nós estamos vivendo das aparências do passado, ainda que as pessoas à nossa volta não percebam a nossa condição interior, Jesus conhece o que está dentro de cada um de nós, irmãos. Isso é muito bom, porque Ele nos dá um diagnóstico verdadeiro, Ele nos dá um diagnóstico certeiro. Pode ser, irmãos, que entrar por caminhos errados tenha nos feito perder o vigor espiritual no decorrer da jornada. Pode ser que ficamos presos no que vivemos no passado e não cuidamos do que estávamos vivendo no presente. E então fomos nos esfriando aos poucos e chegamos na UTI espiritual, estado de coma espiritual.
Pode ser que as influências mundanas tenham nos afastado da fonte de vigor espiritual e tenham nos levado a sermos tidos como mortos. Isso é possível. Seja o que for que tenha acontecido. Se estamos frios, se estamos como mortos espiritualmente, precisamos urgentemente de um avivamento interior. Nós precisamos de um reavivamento da nossa alma. E a pergunta sincera que nós precisamos fazer para nós nessa manhã é: qual é a nossa condição espiritual hoje? Se Jesus escrevesse uma carta para nós como igreja, ou individualmente a cada um de nós, nessa manhã, o que é que nós ouviríamos nessa carta? Se Jesus enviasse um diagnóstico pessoal para cada um de nós, o que é que receberíamos diante dos nossos olhos? Olhemos com sinceridade para os nossos corações, irmãos. E nesta manhã, reconheçamos qual é a nossa condição espiritual. Nós precisamos fazer essa autoanálise, baseada numa avaliação sincera e certeira, que é a avaliação de Cristo por meio de sua palavra. Nós precisamos disso, porque uma vez que identificamos o real problema, nós saberemos como lidar com toda a questão. Mas como um cristão ou uma igreja, de modo geral, perde a vitalidade? Como é que alguém chega num estado de coma espiritual? Como é que um crente definha e chega a um estado de coma espiritual? Como é que uma igreja morre espiritualmente e começa a viver somente de aparências? Aqui nós aprendemos outra lição. Nós aprendemos que uma igreja pode chegar no coma espiritual por excesso de autoconfiança e falta de vigilância. Jesus agora vai chamar a atenção da igreja de Sardes, para que eles comecem a perceber o que estava praticamente diante dos olhos deles, o que tinha acontecido na história da cidade. Eles viram, eles também passaram por aquilo, mas eles haviam esquecido que era possível acontecer. E ele diz na primeira parte do versículo 2, esteja atento. Algumas traduções diz, estejam vigilantes. Como eu disse, irmãos, a cidade de Sardes era autoconfiante nos confrontos com os seus inimigos, pois também eles estavam no alto de uma montanha, cercada por muros rochosos, e a possibilidade deles serem invadidos era quase mínima, era quase nenhuma, tendo em vista que só havia um lugar que acessava a cidade, e era uma estrada que ficava fechada, que os portões ficavam fechados. Mas como eu também já disse, ela havia sido invadida por 3 vezes. E a segunda invasão foram os persas que a invadiram, liderados por Ciro da Pérsia. Na verdade, a primeira invasão liderada por Ciro da Pérsia. E na ocasião, quando aconteceu essa invasão, depois de um conflito, eles desceram da cidade, foram para um vale, tiveram um conflito de guerra com os persas. E depois desse conflito, eles voltaram para a cidade, subiram as montanhas e entraram na cidade de novo. Só que como eles tinham muita segurança de que a cidade era praticamente impossível de ser invadida, eles não imaginavam que alguém podia segui-los. Mas Ciro e o seu exército seguiu o exército de Sardes. E eles ficaram do lado de fora, só observando a cidade. E aí então, num descuido de um soldado, que deixou o capacete cair para o lado de fora dos muros, ele passou por uma brecha no muro.
para pegar o capacete que havia caído. E Ciro estava ali com o seu exército, só observando. O soldado pegou o capacete, voltou para dentro da cidade por uma brecha que estava no muro de pedras. Quando eles entraram, cada um foi para o seu lugar de descanso. Não vigiaram o muro, porque a cidade era segura. Não vigiaram os portões, porque era impossível de entrar na cidade. E não vigiaram as suas casas. Depois que cada um estava na sua casa, Ciro e seu exército entrou por onde? Pela brecha do muro. A cidade estava vazia. Eles renderam toda a cidade e tomaram a cidade das mãos de Sardes. Sardes confiou muito em si mesmo. E eles não foram vigilantes. Eles confiaram nos muros. Eles confiaram nas cercas. E eles confiaram que ninguém teria a ousadia de tentar entrar adentro da cidade. Mas eles foram saqueados. Eles foram tomados por Ciro. Nós também podemos ser levados a um estado de coma pelo excesso de autoconfiança e pela falta de vigilância, irmãos. Quando nós confiamos demais em nós passamos a não perceber os pequenos perigos. Nós passamos a não perceber aqueles perigos que parecem impossíveis de chegarem a nós e que, se chegarem, parecem impossíveis de nos derrubar. Nós perdemos a vigilância. E por causa disso, por deixarmos de ser vigilantes, nós não cuidamos mais daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, de como nos portamos, de como agimos. E com isso, as brechas que dão acesso a um lugar de fortaleza, que é o nosso coração, ficam escancaradas. O nosso coração perde todo o cerco de cuidado, perde toda a proteção de vigia, e fica escancarado para qualquer coisa entrar ali. Assim como a cidade de Sardes havia ficado vulnerável por causa de uma brecha, num muro gigantesco de pedras. E uma vez que o pecado acessa o nosso coração pelas brechas que damos, nós vamos perdendo o quê? A força e o vigor espiritual. E nós não conseguimos mais discernir a proporção da situação, até percebermos que estamos sem vida espiritual. Então, um crente que morre espiritualmente, ele nunca morre porque ele foi muito vigilante e porque ele confiou muito em Deus. Não. Ele morre porque ele confiou muito em si mesmo e não houve vigilância alguma. Um crente que morre espiritualmente é um crente que escancara as portas do seu coração para o pecado, e é como se ele colocasse uma plaquinha dizendo: entre. Saqueie a minha vida, saqueie a minha alma, tome conta da minha vida. Não se engane, irmãos. Ninguém morre afogado porque pulou de uma vez no fundo da praia. Só se ele caiu do avião. Ele vai entrando pouco a pouco, molhando o pé, a canela, o joelho, as coxas, a cintura, a barriga, o peito, o pescoço, até não conseguir voltar mais. Até ser tomado pela água e afogado pelo pecado.
pergunta é: você tem sido vigilante? Você tem guardado o seu coração? Você tem percebido e dado atenção às aparentemente pequenas brechas em sua vida? Você tem conseguido perceber o pecado e se afastado dele? Tomemos cuidado, irmãos. Estejamos vigilantes, porque o pecado, ele é sutil. E por menor que ele pareça, que ele aparente ser, o resultado dele é sempre a morte. O pecado não traz vida, irmãos. Estávamos mortos, quando eu li aqui, em nossos delitos e pecados. O pecado não traz vida. O pecado mata crente, mata o vigor da alma, mata a nossa espiritualidade. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos olhar para as brechas que estamos deixando abertas no nosso coração. Mas além de vigilância, nós também somos chamados a fortalecer a nossa alma, ainda que estejamos fracos. Então, é possível que haja uma frieza e morte espiritual na vida do crente por causa do pecado. É possível. E acontece. E nós sabemos que acontece. Mas nós somos chamados que, mesmo no meio dessa condição, nós somos chamados a nos fortalecer, a fortalecer as nossas almas, ainda que estejamos fracos. A ordem de Jesus agora para os crentes de Sardes é: fortaleça o que está prestes a morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Jesus está deixando claro que ainda há vida no meio daquela igreja. E que eles precisam urgentemente de um avivamento, um fortalecimento espiritual antes que morram de uma vez por todas. Pois ainda que estivessem fazendo suas obras na igreja, ainda que os cultos estivessem bombando, as atividades estivessem bombando naquela cidade, não havia integridade nas obras daquela igreja. Não achei suas obras perfeitas. Essa palavra perfeita quer dizer íntegra. Não havia inteireza na obra, nos cultos. Não havia inteireza. O que é inteireza? Entrega total a Deus. Amor completo. O cumprimento do primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e com toda a tua força. Não havia isso na igreja de Sardes. Por isso as obras deles não foram encontradas perfeitas aos olhos de Deus. A grande questão, irmãos, é que se estamos passando pela frieza espiritual, pelo coma espiritual, nós precisamos nos fortalecer para que não morramos de uma vez por todas. Nós precisamos nos fortalecer. E para que isso aconteça, primeiramente nós precisamos buscar aquele que tem os 7 espíritos. Nós precisamos buscar aquele que tem a completude do Espírito Santo, para que um movimento de Deus comece a acontecer no nosso coração e nos leve ao exercício do fortalecimento da alma. Como é que se fortalece um joelho machucado? Como é que se fortalece um tornozelo machucado? Um ombro machucado? Exercício físico. Como é que se fortalece uma alma que está morrendo? Exercício espiritual. Mas para que isso aconteça, nós precisamos daquele que tem os 7 espíritos.
para que Ele nos mova ao exercício espiritual, porque é impossível que nos fortaleçamos espiritualmente por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo quem nos dará condições de seguirmos no tratamento para o fortalecimento da nossa alma. E o Espírito Santo vem a nós como? Porque o Pentecostes já aconteceu. O derramamento daquele jeito lá já aconteceu. Como é que o Espírito Santo vem a nós hoje? Por meio da palavra do Senhor. Por meio da palavra de Deus. Quando buscamos a palavra do Senhor, quando ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito da palavra aviva o nosso coração e a nossa alma começa a ser fortalecida, a ganhar vida novamente. É o que aconteceu na visão do profeta Ezequiel, capítulo 37, e eu vou ler Ezequiel 37, dos versículos de 1 a 10. Ezequiel diz o seguinte: a mão do Senhor, Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Irmãos, vocês querem experimentar um avivamento espiritual? Busquem a palavra de Deus. Sejam fortalecidos, sejam vivificados, sejam renovados pela palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus vem a nós, o Espírito da palavra age nos nossos corações. E é a palavra e o Espírito Santo da palavra que podem nos dar vida espiritual novamente, que podem fazer viver os corações que estão em coma espiritual. Os mortos que Ezequiel estava profetizando não eram descrentes, era o povo de Israel. O povo de Israel estava morto por causa do pecado, estava como um vale de ossos secos. E aí então, o Espírito de Deus vai ao povo de Israel e faz deles um grande exército. Você quer um avivamento espiritual? Você está vivendo a sequidão espiritual, fraqueza espiritual? Busque a palavra de Deus, irmãos. Eu poderia dizer, busque os dons espirituais, busque um culto avivado, busque cantar louvores que vão dizer que você vai ser cheio do Espírito Santo,
mas não vai adiantar nada. Se a palavra de Deus não estiver em nós, o Espírito do Deus da palavra não estará em nós, irmãos. É impossível que essa dinâmica, que essa sinergia aconteça. Mas o texto nos ensina outra lição. Nós aprendemos que as velhas verdades do Evangelho são poderosas para nos conduzir ao arrependimento em meio à frieza espiritual. Jesus agora faz com que os crentes de Sardes olhem para trás, mas não para as obras que eles faziam lá atrás, mas para que eles olhem para o que eles ouviram e receberam. Versículo 3, a primeira parte: lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Perceba, irmãos, Jesus não pede para que eles inovem a maneira de cultuar a Deus. Mude as músicas, mude a liturgia do culto, insira, acrescente algumas coisas ao culto, que vai melhorar, vai avivar. Façam alguns tipos de obras. Não. Jesus pede para que eles se lembrem do que um dia eles receberam, do que eles ouviram, e que foi suficiente para manter viva a fé de cada um deles. E o que é que eles tinham recebido? O Evangelho, irmãos. O Evangelho é fonte de vida, é fonte de vigor espiritual, de vigor na alma. Sardes já havia sido uma igreja viva, ancorada nas verdades do Evangelho, e agora havia perdido o seu vigor, porque afastou o seu coração das velhas verdades do Evangelho. Esse é um perigo na vida do crente. Quando vocês ouvem aqui quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez por nós e quais são as suas promessas, vocês não podem pensar, nossa, de novo. Vocês têm que pensar, louvado seja Deus. Nós estamos recebendo combustível para a alma, fonte de vida, porque isso é o Evangelho. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é para o novo convertido só. Não. O Evangelho, ele é o começo, o meio e o fim da vida do crente. Sardes havia esquecido das velhas verdades. E o Evangelho ia lembrar eles do básico. Eles iam ser lembrados de quem é Deus, de quem eles eram diante de Deus, e do que Deus havia feito por eles, por meio de Jesus. E se eles não se arrependessem, eles sofreriam as consequências. É o que o final do versículo 3 diz. Mas se você não estiver atento, virei como o ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Jesus está dizendo que se eles não se atentassem para o Evangelho, não se arrependessem ao se lembrarem da mensagem do Evangelho, Jesus viria contra eles. Não era a favor deles, contra eles. Eles seriam disciplinados duramente por causa dos seus corações duros. Então, irmãos, o Evangelho continua sendo suficiente para nos sustentar ainda hoje e também para nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. O Evangelho é o remédio, é a pílula que a nossa alma precisa contra a frieza espiritual, contra a morte espiritual. Quando nós estamos com dor de cabeça, dipirona. Quando nós estamos com febre, dipirona. Quando nós estamos com dor de barriga, dipirona. Não. Mas quando nós estamos com dores no joelho, relaxante muscular. Quando você vai na academia e fica quebrado e não consegue suportar, relaxante muscular. Quando tua alma está morta, não é o psiquiatra, não é o psicólogo, é a palavra do Deus vivo. Ela é a pílula
que a tua alma precisa. E não adianta se esconder por trás das paredes, das facetas de medicação para a alma. Não adianta. Se não for a palavra de Deus, você vai continuar com a aparência de que está vivo, mas vai permanecer morto. São as verdades do Evangelho que vão nos manter firmes, para que possamos prosseguir até o fim. Por isso, não subestime a simplicidade do Evangelho, pois o meu e o teu coração precisam do Evangelho constantemente. E a pergunta é: você tem alimentado o seu coração com o Evangelho regularmente? Você tem pregado o Evangelho para si mesmo, para o seu coração, constantemente? Você se submete ao escrutínio, falando difícil, né? A avaliação do Evangelho na sua vida, todos os dias, constantemente. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se sempre do Evangelho que vocês receberam e ouviram. Lembrem-se de onde o Evangelho tirou cada um de vocês. O Evangelho libertou vocês. O Evangelho salvou vocês. Na vida de vocês há um antes do Evangelho e um depois do Evangelho. Lembrem-se disso. Sejam fortalecidos. Lembrem-se de quem eram sem Cristo e de quem são agora em Cristo. Pois caso isso não aconteça, Ele virá como um ladrão e nós sofreremos as consequências com disciplina. A mesma promessa a Sardes serve a nós. Mas nós aprendemos outra lição aqui. Nós aprendemos que mesmo diante da calamidade espiritual da igreja, sempre haverá um remanescente fiel. Então, percebam que com essa igreja aqui, Jesus não fala os pontos fortes e fracos. Essa igreja só tem ponto fraco. Só que agora, Jesus vai encorajar a igreja de Sardes com os poucos que se mantiveram fiéis ali. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. A igreja de Sardes havia contaminado suas vestes com a impureza, com o pecado da cidade, e eles haviam se misturado mesmo com a sujeira do pecado daquela cidade. Mas alguns ali não haviam feito isso, se mantiveram firmes, não cederam aos pecados daquela cidade. E a estes, Jesus tem eles como dignos de andar com Ele em toda a pureza. Eles não eram perfeitos, mas eles eram fiéis. Eles não eram mais santos do que todos, mas eram fiéis ao Cristo vivo. Eles não estavam isentos do pecado, mas resolveram dizer não para os pecados daquela cidade. E eles andariam com Jesus em toda pureza. E aí então, Jesus faz 3 promessas aos crentes daquela igreja. A primeira, o vencedor será igualmente vestido de branco. Então, aqueles irmãos teriam suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro para sempre. Ainda que com muita dificuldade de permanência em fidelidade em Sardes, no final, eles teriam suas vestes lavadas para sempre, pelo sangue do Cordeiro, que nos deixa mais alvos, mais brancos do que a neve. A segunda promessa é que Ele jamais apagaria o nome deles do livro da vida. Ou seja, irmãos, aqueles crentes poderiam descansar tranquilos. Eles não perderiam a sua salvação. Não tinha como Jesus escrever e depois apagar o nome deles do livro da vida. O nome que foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo seria revelado no último dia diante de Deus.
Jesus está encorajando aqueles irmãos que permaneceram fiéis, que mesmo diante das lutas, dos sofrimentos, das quedas também, eles teriam os seus nomes escritos no livro da vida para sempre. E a terceira promessa é o reconhecimento. Reconhecerei vocês diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus está lembrando aqueles irmãos que diante da face de Deus, eles seriam apresentados pelo próprio Cristo. Imagine, irmãos, Cristo levando a mim e a vocês diante da face do Pai e dizendo: Pai, estes são os meus, aqueles que o Senhor me deu, e eu não perdi nenhum deles, estão aqui diante da tua face, como o Senhor ordenou. Nós seremos apresentados a Deus, reconhecidos pelo próprio Cristo. Por isso, meus irmãos, vale a pena permanecer fiel, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena não sujar as suas vestes, vale a pena permanecer com o coração ancorado no Cristo vivo, que nos prometeu vestes brancas. Como disse um comentarista, em meio às cinzas, sempre haverá algumas brasas pegando fogo. Pois a fidelidade e a santidade de alguns poderá produzir um impacto poderoso na vida de todos os outros que estão morrendo à sua volta. Vale a pena ser estes poucos de Sardes que permaneceram fiéis. Deus pode fazer grandes coisas com poucas pessoas nas mãos. A história dos avivamentos nunca aconteceu com uma igreja de 1000 pessoas orando todos os dias. Era um irmão, 2 irmãos, incessantemente, 3 irmãos, 10 irmãos, incansavelmente, buscando ao Senhor, buscando a face de Deus, buscando o Espírito de Deus. E Deus avivou cidades, lugares, regiões. Vale a pena permanecer fiel. Lembrem-se das promessas. Nós seremos vestidos de branco, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Ele morreu e já nos purificou. Nós teremos os nomes para sempre no livro da vida. A nossa salvação completa está próximo. Ninguém pode tirar das nossas mãos, porque ela não foi conquistada por nós. Ela foi conquistada por Cristo. O Dr. Russell Shedd, um dia perguntaram a ele: doutor, é possível perder a salvação? Ele falou: é, se não foi Cristo que nos salvou. Porque se foi Cristo é impossível. Nós temos a garantia da salvação por causa de Cristo, e nós seremos apresentados diante da face do Pai pelo próprio Cristo que nos salvou. E aí Jesus então encerra essa carta, chamando mais uma vez a igreja a obedecer o que ouviu. Versículo 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, as aparências que levaram a igreja de Sardes ao coma espiritual é nada mais, nada menos um estilo de vida ao qual nós conseguimos viver por nossas próprias forças, em nossa melhor performance, tentando manter as aparências como Sardes. E se vivemos dessa forma, nós caminharemos com as nossas próprias pernas para um cemitério espiritual, irmãos. As aparências nos levarão para um cemitério espiritual. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos do Cristo vivo, exaltado, glorioso e vencedor, que por sua obra perfeita na cruz nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É Ele, irmãos, exclusivamente Ele, quem pode nos tirar da morte e nos dar vida espiritual de novo. É Ele quem pode nos tirar da sujeira do pecado
e limpar as nossas vestes, deixando-as brancas, mais alvas do que a neve. Foi Ele quem nos comprou de uma vez por todas com o seu sangue e nos garantiu a vida eterna. É Ele quem sustenta a nossa vida e a nossa confissão e o nosso testemunho diante de todos aqueles que estão à nossa volta, aqui na terra, para que nós possamos ser confessados por Ele diante do Pai que está no céu. Isso significa, irmãos, que em Cristo e por causa de Cristo, a nossa vida aqui na terra não deve ser uma fachada, não deve ser aparências e nem muito menos um declínio. Pelo contrário, Cristo nos faz viver aqui na terra uma vida santa, de bom testemunho, de fidelidade e, acima de tudo, de vitalidade espiritual, de vida espiritual. Como é que está a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã? Se está precisando de um avivamento, assim como a igreja de Sardes, confie em Cristo e busque a Deus incessantemente até que Ele te responda. Por que a gente para de orar? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo. E nem sempre Deus nos responde como queríamos. Mas se você quer um avivamento espiritual, busque a Deus até que Ele te responda. A especialidade de Deus é dar vida. Se você orar pedindo vida espiritual, essa é a oração que Ele não vai responder ao contrário, te dando morte. Ele vai te dar vida. Busque a Deus incessantemente, clame a Ele. Nós não podemos produzir avivamento, irmãos. Tem muita gente que quer produzir o culto do avivamento, os encontros, a cruzada do avivamento. Nós não podemos produzir avivamento. O avivamento, ele vem do alto, ele vem dos 7 Espíritos. Nós precisamos nos colocar diante dele, em submissão a ele, e ele trará um avivamento para as nossas vidas. Como? Pela oração, pela palavra de Deus, pela adoração, pela contemplação das maravilhas e das grandezas do nosso Deus. Porque o Deus que deu vida para um vale de ossos secos, e resgatou a mim e a vocês do pecado ao qual nenhum de nós poderíamos sair pelas nossas próprias forças, Ele pode avivar o seu coração ainda hoje. Busque-o. Busque-o. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Se precisamos de vida, busquemos o dono da vida. Se a nossa alma está morrendo, busquemos aquele que é a ressurreição e a vida. Creiamos nele, porque ainda que estivermos mortos, estaremos vivos. Olha que contraste. Sem Cristo, a igreja de Sardes estava viva, aparentemente, mas verdadeiramente estava morta. E com Cristo, Lázaro estava morto, para os olhos de todos, mas por causa de Cristo, ele estava vivo. E foi o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar?